Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal O Réu. Então, conectados, abençoados que acompanham o canal aí, né? O canal que vem trazer alguns temas espinhosos aí, né? Algumas falas às vezes até duras, mas é uma realidade que precisa ser mudada com urgência, né? Se você chegou até esse vídeo aqui, para você entender um pouquinho desse canal, né? O canal está iniciando agora. Eu tenho mais 7 vídeos anteriores, né? Eu convido você a vê-los para você entender, né? A direção que a gente lá vai tomando aqui, que graças a Deus já está começando a entrar na linha que eu queria, né? Que era a linha de mostrar para a sociedade como que funciona o sistema PAC, porque eu acho que a PAC é necessária no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Todo lugar existe crime, todo lugar existe violência, né? Então, assim, as pessoas vão presas para o sistema comum, uma cadeia, uma penitenciária. Ela às vezes vai num 5-5, né? Que é um roubo, e sai sabendo estourar um caixa eletrônico, sabendo como que vira uma droga, sabendo como funcionam os trâmites da contabilidade de uma biqueira. Então, realmente, a cadeia é uma escola do crime. A PAC vem nessa contramão. Eu fiz um vídeo cedo, né? Terminando o tempo de compromisso. Desde já eu quero convidar você, né, a que não é inscrito, a se inscrever. Se você gostar do tema, compartilha esse canal, né? Deixe seu like, ative o sininho. Todo dia a gente vai estar tentando trazer um vídeo aí, dando seguimento a esse projeto Ressocialização, né? De manhã eu falei que eu ia falar sobre o Evangelho, porque, na minha opinião, não existe recuperação sem espiritualidade, né? Espiritualidade é um dos pilares da metodologia APAC. Desde lá de trás, o Mário Artoboni, desde lá de trás, Franz de Castro, né? Até os dias de hoje, a espiritualidade ela é essencial. Por quê? Porque o mundo do crime, o mundo das drogas, danifica todo o nosso sistema emocional e espiritual. Então, quando você dá um passo para fazer a mudança, é natural que exista uma rejeição. É natural que talvez eu não aceite aquilo que me é proposto, né? É o normal. Lá na PAC a gente costuma falar assim, né? Que o cara que chega lá e fala que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, tem alguma coisa errada, né? Quando eu cheguei lá não tava nada bem, mano. Não tava nada bem, né? Uma rotina puxada, igual eu falei, acordar cedo, ato socializador, assistir voluntário, obrigado, é, espiritualidade, culto, tipo assim, ser ditado, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com comando, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser comandado. E quando eu cheguei na PAC, eu vi que ali eu ia ter que seguir, né? Os caras do CSS, respeitar os caras. E eu olhava pra esse cara ali e falava, esses caras aí é bandido que nem eu, mano. Esses caras aí, só porque tá com a chave na mão, é melhor do que eu, né? Pra você ver a mente que eu vim do presídio. Aí depois eu fui entendendo como que funciona, né? Que, na verdade, o conselho do CSS é uma ferramenta extremamente importante para a recuperação, e o CSS é os olhos da administração da PAC, né, dentro do regime. Porque dentro do regime, igual eu falei, fica plantonista 24 horas, não fica agente, não fica polícia, não fica ninguém lá, né? Quem tá lá 24 horas é os recuperando. Então é recuperando, ajudando, recuperando. E assim vai seguindo a rotina. Então, chegar e mudar tudo isso em mim, mano, não foi da hora não, mano. Não foi da hora não. Eu achei que eu não ia dar conta. Teve um momento que eu pensei que eu ia voltar pro sistema comum, porque eu não ia conseguir conviver ali
com algumas pessoas, né, com algumas regras, mas o encarregado de segurança, o Alex, na época, né, conversou muito comigo e me orientou e falou que era normal, né, eu ter essa dificuldade no início. E seguiu o conselho dele, né, e depois a Fernanda também, né, me falou que esse processo é demorado, é difícil, mas que ele vale a pena. E eu acreditei, né, nisso que eles falaram para mim. E aí eu comecei a acreditar no que a metodologia fala para mim, né? O que a escolinha do método me ensinou. Eu comecei a acreditar nessas coisas e foi acontecendo a mudança. Vamos lá. E é interessante que o evangelho de hoje, que se encontra em São João 21, do 1 ao 14, vai falar de Jesus, né? Que ele está à beira do mar da Galileia. E Pedro e João, Natanael, Pedro, João, Natanael e Tomé. Olha pra você ver, Tomé, o incrédulo, né? Se eu não tocar nas suas chagas, não terei a convicção que você é o Cristo ressuscitado. Se você não provar para mim, se eu não tiver uma prova concreta, eu não aceito que você é Jesus. Jesus fala, vem e toque nas minhas chagas. Ali, Tomé tocou, né? E acreditou e viu que verdadeiramente Cristo havia ressuscitado, né? E no evangelho de hoje, né, vamos trazer assim de uma forma mais simples, alguns dias depois, né, desse fato do Tomé, da aparição de Jesus para os discípulos, Pedro volta a pescar. Eu fico pensando assim, por que Pedro voltou a pescar? Será que ele pensou que a missão tinha acabado? Que a missão tinha terminado? Jesus veio, morreu, ressuscitou, né? Ele não lembrou que Jesus deu a ordem, ide pelo mundo e pregar o evangelho. Será que Pedro se deixou levar por alguma situação? E o pior, né? Pedro, Natanael, Tomé e o discípulo amado que é João, que a Bíblia fala, né? Os 4, né, cara? Então, tipo assim, ao menos um deles era para falar, opa, vamos fazer o que Jesus ensinou. Vamos proclamar o evangelho, vamos fazer valer o sacrifício dele, vamos falar dos milagres que ele fez, os milagres que nós vimos, né? Pedro, tipo assim, eu tava lá no Betsaida, então eu andei sobre a água, né? Eu vou falar sobre isso, Jesus está vivo, Jesus vive, mas não. Pedro volta à vida antiga, volta a pescar peixes. E aqui na conclusão do evangelho, né? Tá, eu não vou ler tudo, porque eu não sou obrigado a ler tudo. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia e lesse e entendesse. Vai falar aqui que eles lançaram a rede e estavam passando a noite tentando pescar e não pescaram nada. Aí lá de longe, assim, na beira da praia, eles veem um homem, né? Eu tenho para mim que Jesus não aparece na forma real dele para os discípulos de Emaús. Ele não aparece na forma real dele para as mulheres lá no sepulcro, porque elas acham que é um jardineiro. Depois tem passagem que fala que é um anjo, né? Em outros evangelhos fala que é um anjo, Jesus ressuscitado. Então, assim, a forma que ele apareceu não era a forma visível de Jesus, aquela forma que os discípulos conheciam. Mas tem uma coisa que chama muita atenção. Ele não aparece como, né, humanamente, com a aparência daquele Jesus que caminhou com os 12, mas uma aparência de outra pessoa. E eles falam assim, e eles olham e Jesus pede para ele trazer alguns peixes. E quando joga à direita da barca, joga as redes à direita da barca e traz uns peixes, né? E Pedro, nessa hora, ele tem um lapso de sanidade. Por quê? Veja bem, meus irmãos.
quando Pedro foi chamado por Jesus lá no comecinho de tudo, eles estavam consertando as redes. Jesus chega, chama eles para o apostolado, eles abandonam tudo e seguem Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Tu não será mais chamado Cefas, né? Será chamado Pedro, pedra angular. E você vai deixar de fazer a única coisa que você sabe fazer. Você vai deixar de fazer para se tornar pescador de homens, pescador de homens, pescador de almas. Pedro só sabia pescar peixe, e mal, né? Parece que eles não eram bem sucedidos na pescaria, né? E Jesus fala: agora você, a partir de hoje, você é pescador de almas. Esse é o chamado que eu tenho para mim, que Jesus apareceu de novo para mim. Eu fui um pouco Tomé, eu fui um pouco Pedro, eu fui um pouco João, eu fui um pouco discípulo de Emaú, eu fui um pouco Maria Madalena, porque Jesus aparece para mim de novo, né? Porque em 2012, dentro de uma fazenda de recuperação chamada Colina da Paz, do seu Valdineu e da Dona Ana, eu tive um despertar espiritual, né? E segui a Deus em 2012. A minha vida prosperou grandemente em 2012, né? A gente montou uma empresa, eu e o seu Valdineu montamos uma marcenaria dentro da comunidade Colina da Paz. E depois a gente trouxe essa empresa para a cidade, né? Chamada Móveis Colina. E essa empresa, com o passar do tempo, o Valdineu me vendeu a parte dele, né? E me alugou o maquinário. Eu, com um ano, eu fiz capital de giro, comprei o maquinário e toquei minha empresa. Então, eu toquei ela até 2018. Cheguei a ter 9 funcionários, contando eu e minha esposa, 9 funcionários. A empresa minha, dentro da cidade, no ramo de móveis planejado, era a segunda ou a terceira melhor dentro da cidade, né? Eu tinha muito trabalho, mas o desgaste, a depressão, o uso de droga, o uso de álcool, fez eu perder tudo. Em 2018, as portas dessa empresa fechou e tudo que tinha lá dentro foi vendido, foi jogado fora, não tem nada. Hoje eu presto serviço. Hoje eu presto serviço para um amigo meu que era funcionário meu. Eu presto serviço para um amigo meu, dono da empresa Decorarte, que era funcionário meu, trabalhava comigo na empresa Móveis Colina. E quando ele saiu da empresa Móveis Colina, ele montou uma marcenaria. E aí você vê como que é a vida, né? Hoje, quem abriu as portas para mim, depois que eu saí da cadeia, foi ele, né? Porque uma das realidades de quem sai do sistema é essa dificuldade de encontrar Jesus. A dificuldade de encontrar Jesus e a dificuldade de encontrar trabalho. Mas esse companheiro meu me acolheu, né? Eu tô com ele lá até hoje, estamos agarrados. E eu vou ajudar ele em forma de gratidão. Aonde ele quiser chegar, eu quero ajudar ele, né? Aí eu sou muito grato a Deus por isso. Jesus fala: joga a rede, Pedro. Aí Pedro joga a rede. Aí vai falar vai falar na passagem que eles, ao jogar a rede à direita do barco, eles puxam 153 peixes grandes, né? Ou seja, uma excelente pesca. Para quem passou a noite e não pescou nada, e de dia pescar 153 peixes, ali Pedro entendeu na hora, lembrou, né? Um lapso de sanidade. Nossa, quando Jesus me encontrou, eu